tarde a todos, meu nome é Ricardo Machado e essa é a nossa aula, quarta aula síncrona aqui da disciplina de Seminário de Iniciação à Pesquisa. Então, boa tarde aí, estão todos bem aí? Alguém com corona aí? Alguém na família com problema de saúde? Falem aí no chat, deixa eu ver, fazer aqui a pesquisa se tem alguém doente aí. Faltou Eliabe, tudo bem, não. Sério, gente, tem alguém aí com corona aí na família de vocês? Ou vocês mesmos? Não, né? Tá todo mundo usando máscara aí e se protegendo, né? Ops, muito bem. Aqui tá chegando meus vizinhos, viu? Chegando perto aí. Tô com um primo também entubado aí na UTI. Motorista de Uber. Deixa eu ver como é que tá aqui a minha câmera. Minha imagem tá boa? Tá boa, né? Gente, vamos. Deixa eu ver. Já estamos com 16 participantes. Quem está por aí? Ana Clara, Diógenes, Francisco, Irani, Jennifer, José Maria Souza, José Maria Batista, Leonardo, Lucas, Maria Eduarda, Maria Rawane, Matheus Nazareno, Rainara com I, Rainara com Y, Sabrina, e agora entrou mais alguém, quem foi? Sérgio, né? Sérgio também está. Então, vou iniciar mandando aqui no chat para vocês já a lista de frequência, tá? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Pronto, deixa eu mandar a lista de frequência. Pronto, assinem aí a chamada. E vou mandar para vocês também, vamos fazer uma nuvem de palavras sobre esse tema da aula de hoje, que é a questão dos objetivos do método científico, né? Então, eu queria que vocês colocassem aí, nessa nuvem do PULEV aí, que eu estou botando agora no chat, coloquem aí o que vocês acham que são bons objetivos da ciência, objetivos da pesquisa, tá? Vou apresentar a minha tela aqui, para vocês verem como é que essa nuvem vai se formar, tá? Aqui. Pronto. Estão vendo a minha tela? Acho que já dá, né, de ver. Então, digitem aí, cliquem aí nesse pulleve.com, Ricardo Luiz M, Ricardo Luiz M 422, e coloquem aí algumas palavras do que vocês acham sejam bons objetivos científicos. Vamos ver o que vai surgir na tela aqui, né? Lembrando que a palavra repetida, ela vai crescendo na vida aí, vai tomando mais o centro aí da nuvem. Então, para que, afinal, existe a ciência? Será que ela é útil para a humanidade ou é só uma panaceia? Será que a gente pode evoluir alguma coisa com ciência? E se a gente resolver fazer uma pesquisa científica, o que seria bom o que seriam bons objetivos, né? A gente viu na nossa aula ali o objetivo geral, objetivos específicos para uma pesquisa, né? A gente viu que nem toda hipótese ela é comprovada, e às vezes a pesquisa é só para derrubar a hipótese, né? Pode parecer um desperdício do dinheiro, do tempo das pessoas, mas é importante também a gente derrubar uma crença que não é verdadeira, né? Então, se faz a pesquisa também, não para atacar a crença de ninguém, eu digo a crença científica, né? Então, imagine vocês, hoje de manhã eu estava comentando com o Nazareno aqui, imagine vocês que eu tivesse uma crença de que água de coco é um bom tratamento para a Covid-19, né? Então, mas baseado em quê que eu estou vendo isso? Em algumas evidências, algumas pessoas falaram que quem toma água de coco fica bom mais rápido, aqueles lugares onde tem mais coco tem menos doença, né? Então, eu poderia fazer uma pesquisa e descobrir se realmente isso funciona, né? Ou não, talvez descobrisse que não, né? Ou, de repente, descobrisse que era, aí o cara deu uma... viajou na maionese, mas ele estava certo mesmo, era o coco, era a grande importância
para um medicamento para a Covid-19, para a prevenção da Covid-19, né? E é claro que a pesquisa científica ela tem que ser feita dentro de um método que a gente chama de método científico, para justamente ela poder ser replicada, ela poder ser refeita, né, e ver se aqueles resultados que aquele pesquisador chegou realmente são verdadeiros, né, e aí eu ser aceito, por exemplo, pela comunidade científica, esse meu artigo, essa minha dissertação, essa minha tese aí, meu TCC, né, ser aceito e realmente aquilo ali ser um fato científico, né, comprovado e que a gente pode usar para desenvolver aí tecnologias, né, que são as aplicações da ciência, né? Então está crescendo aqui a palavra fatos, né? Evidências, é uma coisa necessária, ciência, dúvidas, a pesquisa, pesquisar, uma ideia. Eu fui hoje aqui numa lojinha de aquário, tem um aquário com meus meninos aqui, e tinha lá umas lagostins lá, um camarão de água doce com as garras, né? Eu estava perguntando para a mulher lá se esse camarão vai matar os peixes. Ela disse, se for um peixe de fundo, ele pode matar, né? Então, pô, mas não, aí não é legal, né? Eu botar um camarão e ele vai acabar dominando aqui o meu aquário, né? Então, já, pô, aproveitei do conhecimento lá da pessoa que é o fornecedor lá para evitar aqui uma perda, né? Mas eu podia testar, né? Ah, vamos testar então, não acredito nisso não. Acho que ele não vai conseguir pegar um peixe e comer, né? E aí poderia sofrer as consequências, né? O prejuízo ia ser pequeno, porque um peixinho de aquário desse custa R$ 6, mas meus filhos não iam gostar, né, dos peixes ser devorados por outra espécie ali. Ok, então estamos aqui na nuvem de palavras, né? Gente, deixa eu tirar aqui o compartilhamento agora, deixa eu abrir a apresentação aqui do O PowerPoint. senhor já colocou o link de chamada, professor? Sim, quem chegou agora não viu o link, né? Vou botar de novo o link. A Irani e a Sabrina, que entraram agora, né? E você, né? Vamos lá. Tá aí o link de chamada no chat. Tá, estamos agora com 27 pessoas, audiência fantástica, muito bem. Gente, lembrando, né, que quem não fez as atividades pode fazer ainda, teve aquele estresse ali, né, de, o professor agora diz que está em cima da hora, mas isso ali era o sistema, tá? Eu já peguei o diário de volta, como eu falei para vocês, solicitei lá para o meu chefe, para a diretoria acadêmica, né, eles se sensibilizaram, porque tem muitos colegas aí que ainda não tinham pego o auxílio emergencial, né, compraram agora os equipamentos aí. Então, eu já resgatei essa etapa um, mas eu tinha que entregar porque o swap fecha ali, o diário, ele trava, né? Então, entreguei, já peguei de volta e já estou atualizando, tá? Algumas pessoas já fizeram aí as atividades que estavam faltando, né? E, e que e ainda dá para fazer, tá? Então, lembrando que a gente tem agora mais 3 semanas, na verdade, essa de hoje, né? E mais 2 semanas, tá? E vamos encerrar nossa disciplina. Então, procure, né? Procure deixar em dia aí as coisas. E o momento do CA, que foi hoje de manhã, quarta-feira que vem vai ter de novo, né? É esse momento também para a gente desenrolar aí, tirar alguma dúvida dessas tarefas, dessas atividades. E aqui também, né? Se vocês tiverem, se manifestem aí, aqui pelo chat ou pelo microfone mesmo, tá? Então, deixa eu gravar aqui, apresentar essa minha tela. Apresentar essa janela do PowerPoint para a gente revisar a aula que a gente publicou ontem. Tá? Só um momento. Objetivo científico. Não, não é esse. Aqui, PowerPoint. Certo. Então, vai surgir na tela de vocês aí essa aula sobre o método científico. O método científico, gente, não tem muitos mistérios, tá? Ele é apoiado em algumas filosofias. A primeira é o ceticismo, é eu não acreditar em tudo que eu vejo, eu duvidar. Então, para isso, a gente vai ter que testar se essa coisa é verdadeira, né?
E então, na verdade, é um roteiro com etapas para uma pesquisa. Tá? E eu tenho que seguir esse roteiro e depois publicar essa pesquisa, porque as pessoas aí podem, por exemplo, argumentar sobre aquela minha pesquisa ou até se inspirar e fazerem outras pesquisas. Tá? Então, o método científico, ele parte sempre, né, de uma hipótese. Ah, é uma proposição geral. Por exemplo, o ovo nasceu depois da galinha. Né? Seria uma hipótese, né? Como a galinha bota ovo, como é que o ovo ia nascer antes da galinha, né? E eu posso agora desenvolver, né, com essa minha hipótese, eu traçar objetivos ali para confirmar essa hipótese, né, ou derrubá-la. Então, a natureza da hipótese, ela é a base, né, de um raciocínio lógico. Recomendo aí para vocês, quem tem acesso aí ao Netflix, está tendo aí uma série da Star Trek, o Jornada nas Estrelas, né, tem aquela coisa do Senhor Spock, né, então o Senhor Spock é daquela raça vulcana, né, que é aqueles caras que só acreditam na lógica, eles não têm emoções, né, e só que o Spock, ele é meio híbrido ali, ele é filho de uma humana com um vulcano, né, então às vezes ele tem umas emoções e tal, quase chora e tal, né, mas não chora, né. Então, são possíveis respostas, as possíveis respostas para a pergunta, essas hipóteses, né? E lembrando que o cientista, ele não, a princípio, né, para obter os resultados, ele não tem que ficar vinculado à emoção. Mas a emoção nos ajuda, né, porque não existe sucesso sem paixão. Se você não gosta daquilo, você não vai nem pesquisar, né? Então, a hipótese é uma explicação provisória que eu vou ter que comprovar, né? E a pergunta, né, que vai me levar a essa hipótese, que a gente chama de pergunta da pesquisa, né, ela pode levar a mais de uma hipótese, né? Tá? Por exemplo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Tem duas hipóteses, né? Ser o ovo ou ser a galinha, né? Então, a hipótese vai me levar a uma previsão. A previsão é o resultado que eu espero da minha pesquisa. Por exemplo, espero ao final dessa pesquisa da galinha aí provar que o ovo nasceu primeiro que a galinha. São elas, são essas previsões que vão ser testadas, tá? Então, vou ter que estruturar bem a minha pesquisa. E aí eu vou dizer, se a minha hipótese for verdadeira, eu espero que ao final do meu estudo eu consiga comprovar que realmente o ovo veio da galinha, né? Eu suspeito que o ovo nasceu antes da galinha, porque na escala evolucionária as aves vêm depois dos répteis, né? E os répteis colocavam ovos. Então a minha hipótese ela é sempre sustentada numa variável teórica e ela vai dizer os fenômenos que eu pretendo estudar. E a previsão, que na verdade vai ser o o meu roteiro lá da minha pesquisa, né, ela vai ser baseada em variáveis operacionais, variáveis que eu consigo realmente mensurar. Tá? Por exemplo, a datação de carbono de todos os ovos encontrados no mundo, né, para ver se existe algum ovo mais velho do que alguma galinha, né? Lembrar esse conceito de variável, que é um evento que tem pelo menos dois valores para esse autor aqui, o Cosby, né? Se fosse um evento com apenas um valor, um resultado, não seria uma variável, seria uma constante, né? Existem várias constantes na ciência, né? A constante de Planck, a constante dos gases, várias constantes aí, né? A velocidade da luz, né? Constante. E para esse outro autor aqui, o Price, é uma quantidade ou qualidade que varia entre pessoas ou situações. Então, essas variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. Lembrando que as quantitativas têm valores, por exemplo, aí 5 quilos, 30 centímetros. Né? Mas eu também tenho como mensurar as qualitativas. Por exemplo, o estado civil das pessoas, você é casado, solteiro ou divorciado, eu tenho como mensurar isso, entrevistar as pessoas e ver quantos por cento daquela população é casado, quantos por cento é divorciado, quantos por cento é solteiro. E tenho aí como transformar também num número, mas é mais difícil, né? Ela tem níveis, às vezes é um pouco diferente de separar essas variáveis, né, qualitativas, né, das quantitativas. Houve até uma época, né, baseada aí no pensamento iluminista, né, que as pessoas, os cientistas só valorizavam as coisas quantificáveis.
hoje em dia a gente sabe que isso aí é um pensamento incompleto, porque tem várias variáveis qualitativas aí que são muito importantes, né, para o desenvolvimento da ciência. Querem ver uma variável, assim, quanto que você gosta de automóvel? Dizem que o brasileiro é o único povo do mundo que tira metade do sábado para ficar lavando o seu carro, né? Então, mas será quanto que o brasileiro gosta de carro? Quantos por cento? Quanto de você... Dá para mensurar isso? Dá, pô, se você for no Big Data aí, né, nas bases de dados aí das mídias sociais, você pode achar um segmento de pessoas que até tiram mais de um dia por semana para cuidar do seu carro. Tem gente que nem tem carro, mas adora trabalhar com carro, para cuidar do carro dos outros, sei lá, né? E por que que isso seria útil para a gente? Pode ser útil, por exemplo, para uma estratégia de venda, né, para geração de emprego, para eu definir qual é o melhor modelo de automóvel a ser produzido. Então, existem algumas variáveis quantitativas, outras qualitativas. As variáveis teóricas, essas que estão associadas à minha hipótese, então, elas têm esse caráter mais geral, aptidão, estresse, tamanho. E as variáveis operacionais, que são as que a gente vai mensurar, sejam elas quantitativas ou qualitativas, aí elas têm uma coisa palpável, né? Por exemplo, a aptidão de uma espécie vegetal, por exemplo, poderia contar o número de sementes que essa espécie gera, né? Por exemplo, um milho, né? Quando a gente planta milho, a gente está interessado que ele produza bastante grãozinhos, muitos grãozinhos de semente, né? O estresse, como é que eu vou medir se a pessoa está mais estressada ou não? Posso fazer um exame de sangue e medir o nível de cortisol e do hormônio, né, do estresse. No caso do tamanho, né, a gente poderia mensurar o peso, o comprimento, né, de um peixe, de um camarão. Então, aqui outra figura, o tamanho poderia mensurar o comprimento do antebraço da pessoa, que é a antropometria, né? No caso do estresse, o nível de cortisol. No caso aqui da biodiversidade, existe o índice de Shannon, né, que vai medir essa quantidade de espécimes dispersados naquela região, naquela área lá, naquele bioma, né, e ver o nível de biodiversidade de uma região, né. O Brasil é um dos países que tem maior biodiversidade do mundo, né? Pronto, e agora sobre os fundamentos do método científico, vamos ver essa pirâmide de cabeça para baixo aqui, que uma coisa é a minha teoria, né? Eu imaginar algo e formular uma hipótese, né? A teoria da física quântica, e aí eu formular uma hipótese. Nada pode atingir uma velocidade maior do que a da luz. E agora eu vou ter que comprovar isso, né? Então, tenho aqui variáveis teóricas. E aí eu vou fazer uma previsão, pô. Minha hipótese é que nada é mais rápido do que a luz no universo, né? E aí eu vou fazer essa previsão. Ao final da minha pesquisa, eu comprovarei que não existe nada que a natureza possa oferecer ou coisas artificiais que viajem mais rapidamente do que a luz. E aí eu vou mensurar isso, né? Tem que mensurar a velocidade de várias coisas, de partícula de íons e tal, e a própria luz, né? E é aqui que eu vou desenvolver os meus métodos de coleta desses dados para ver se existe alguma coisa mais rápida do que a luz e vou discutir esses resultados. Essa primeira parte a gente chama de plano teórico e essa segunda parte chama de plano empírico, ou experimental, ou prático, né? E aqui vem sempre aquela pergunta das pessoas, né? Pô, o que interessa é a prática, pô. O que interessa uma teoria que não é aplicável? Lá o Einstein falou isso, né? Nada é mais rápido que a luz. Mas será que isso é só uma teoria, né? Mas para que isso me interessa, né? Justamente para eu poder desenvolver as práticas, né? Eu poder desenvolver, por exemplo, uma maneira de medir a distância dos planetas até o planeta Terra aqui, pela velocidade da luz, né? E tanto a prática como a teoria interessam. Não pense em teoria como algo abstrato, como um sonho, como uma utopia. Teoria é o fundamento. Tá? E a prática seria, claro, os testes e as aplicações desse fundamento, se ele for comprovado, né? Um projeto de pesquisa, se não tiver uma boa pergunta, ele é perda de tempo, tá? Vou andar em círculos, né? E essa pergunta é o que vai me levar a uma hipótese e, por consequência, me levar a uma predição, tá? Uma visão do resultado, né? Essa
medição. E essas três coisas têm que estar em sintonia. Eu tenho que escolher muito bem as variáveis que eu vou avaliar, né? Variáveis teóricas e as operacionais que vão refletir essas teóricas. Lembrando que as operacionais, as variáveis operacionais, são as que a gente vai estar mensurando na nossa pesquisa. Então, existe um roteiro para o método científico, é esse roteiro aqui, ó, essa sequência de coisas que eu tenho que fazer. Não dá para fazer fora dessa sequência, tá? Vamos dizer assim, que uma coisa é pré-requisito da outra. Não dá para você estudar o segundo ano do ensino médio sem ter estudado o primeiro ano do ensino médio, porque você não vai conseguir resolver, por exemplo, as equações de física, porque você não fez a matemática do primeiro ano ainda, né? Então, assim, existe aqui uma sequência lógica para a minha pesquisa. E a gente vai ver cada uma dessas coisas agora. Tá? Tenho que escolher um tema. O que eu vou pesquisar? A história ligada, por exemplo, aqui tem algumas opções, aqui a história ligada aos recursos pesqueiros, modelos matemáticos, experimento de cultivo, né? Levantamento da realidade de um local, aqui de uma comunidade, né? Escolhido esse tema, eu vou fazer uma revisão de literatura, vou pesquisar tudo que existe, o que eu consiga achar, né? Sobre o que alguém já escreveu sobre esse tema. Tá? Ó, aqui em Galinhos, não sei se tem alguém de vocês que mora em Galinhos, né? Galinhos tem um fenômeno ali, a gente tem bons campeões de karatê nacionais, né, em Galinhos. Por que que acontece isso em Galinhos e não acontece ali embaixo do meio? Será que é verdadeiro isso mesmo? Eu poderia pesquisar se quantos campeões mesmo? Será que isso é só um boato? É o pessoal de Galinhos que fica se achando, né? Então, eu poderia escolher isso como um tema de pesquisa. Não aqui para o nosso curso, né? E aí depois eu comprovaria isso. Pô, realmente, Galinhos tem vários campeões de karatê nacionais e eu gostaria de ver por que que isso acontece, né? Será que tem lá uns professores bons de karatê? Será que tem uma história? Será que o pessoal de Galinhos é descendente de povos aí que traziam as artes marciais na sua bagagem, né? Então, vou pesquisar isso na bibliografia, né? Em base de dados, na biblioteca, né? Então, eu vou montar aqui um quadro teórico, né, da abordagem do meu tema. Não o que o Ricardo diz disso, mas o que outros vários autores conceituados, né, dizem desse tema, para daí o Ricardo aqui, que está fazendo essa pesquisa, escrever seu artigo científico lá no final, né? Então, a gente chama de base conceitual. E vários pensadores aí, tá? Existe um tipo de pesquisa científica que é o levantamento bibliográfico, então é possível vocês encontrarem já em um artigo, uma pessoa que pesquisou vários livros, teses, artigos, e escreveu um artigo sobre o tema que vocês querem, né? Mas a gente tem que tomar o cuidado aqui com o plágio, né? Não posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse artigo do cara e transformar no meu levantamento bibliográfico da minha pesquisa, né? Porque ele tem direitos autorais, né? E hoje em dia, né? É muito fácil verificar isso. Eu vou ali, seleciono um pedaço do texto de vocês, Ctrl C, boto lá no Google, o Google vai achar o artigo de onde vocês viram isso, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que compilar essas informações, escrever com as nossas palavras, a gente tem que pesquisar esses livros aí que esse pesquisador usou também, né? Ver, pô, que interessante, o cara viu esse artigo aqui, vou lá na fonte, vou ler esse artigo cru aqui, que aquele outro autor disse dessa coisa aqui, para ver se interessa para a minha pesquisa, né? Mas é uma boa primeira olhada, né? Um artigo de levantamento bibliográfico. Aí eu tenho que justificar o meu estudo. Para que serve uma justificativa? Para o seu estudo ser aceito, tá? Então, uma das coisas que a gente faz primeiro é o projeto da pesquisa. Então, para esse projeto ser aceito, por exemplo, eu quero fazer mestrado. Então, uma das partes da seleção do mestrado tem prova, tem seleção de currículo, né? Mas tem também lá o projeto de pesquisa. Se o avaliador lá não gostar do teu projeto, você não entra no mestrado. Então, ele tem que ter uma boa justificativa, né? Por que que o meu estudo é relevante, né? Senão, você não consegue um orientador, né? Então, por que que eu vou estudar esse tema, as vantagens, senão o orientador fica com essa cara assim, morgada, né? E não vai aceitar o seu projeto de pesquisa, né? Ou não vai querer ler o seu artigo, se você bancar a sua própria pesquisa, não vai querer ler o artigo, porque o artigo não era relevante, né? Aí eu vou formular o problema, né, quais respostas estou disposto a responder, definir, voltar um pouquinho,
definir claramente esse meu problema, delimitar, né? E, finalmente, os objetivos, que é a tarefa dessa aula que a gente publicou ontem, né? A videoaula, né? Os objetivos gerais e específicos. Então, tem que ser bem claro, bem definido. A gente sempre inicia o objetivo com um verbo, tá? Levantar a quantidade de pessoas que praticam a religião católica no município de Manguinhos. Bom, tá ali um objetivo, né? Elaborar com base no problema estabelecido, né? Esses objetivos. Então, eu vou perguntar o que eu faço, né? E aí, claro, tem um objetivo geral e o específico. Tá? Normalmente a gente tem um objetivo geral só e vários específicos que vão convergir para esse geral. Tá? Então, o geral seria aqui o centro do alvo e os objetivos específicos, uma pequena lista de coisas que seria já até parte da sequência da nossa pesquisa para chegar nesse objetivo. Certo? Então, eu vou dizer no objetivo geral o que eu pretendo, né? O que eu vou querer explicar, fazer referência a algumas motivações descritas lá nas considerações, né? Sempre nessas três vias, descrever, explorar e explicar. Então, um exemplo aqui, ó, levantar informações sobre a pesca da tarrafa. Identificar fatores que interferem no crescimento do camarão. Né? Aqui três pesquisas diferentes, né? Conhecer a pesca de em galinhos. Tá? Então, esses objetivos podem ser descritivos, com esses verbos aí, ó, caracterizar, descrever, traçar, ou explicativos, analisar, avaliar, verificar. Tá? E os específicos, né, eles vão descrever cada etapa da minha investigação. Cuidar que os objetivos específicos não são novos objetivos, eles têm que convergir para o objetivo geral, tá? Está na nossa videoaula bem claro lá, tá? Então, por exemplo, aqui, dentro aquelas três pesquisas que eu falei ainda há pouco, né? Levantar informações sobre a tarrafa, então esse seria o geral. O específico, ó, conhecer as características da tarrafa, descrever as espécies que podem ser capturadas por tarrafa, identificar fatores que interferem nessa captura. Outro aqui, ó, conhecer a pesca em galinhos. Conhecer a característica da pesca em galinhos, identificar embarcações utilizadas, conhecer as espécies mais comercializadas na região. Então, objetivo geral específico. A metodologia, gente, na verdade, é a descrição dos métodos que eu vou usar para desenvolver o meu trabalho, tá? Então, no projeto de pesquisa, eu já tenho que dizer como é que eu pretendo fazer essa pesquisa. E depois que esse meu projeto for aceito, eu vou realizar a pesquisa, aí eu vou escrever também esse roteiro aí no meu trabalho científico, lá no meu artigo, no meu TCC, na minha monografia, na minha tese, na minha dissertação, como é que eu realizei isso, né? Eu estava pensando em fazer de um jeito e eu posso, durante até a pesquisa, melhorar esse jeito, né? Tá? Então, como é que vai ser essa pesquisa, que caminhos eu vou traçar, qual é o tipo de pesquisa, se é documental, se é bibliográfica, se é exploratória, se é qualitativa, quantitativa, né? Qual o universo, onde é que eu vou aplicar essa pesquisa, que instrumentos eu vou usar coletadores de dados, sensores, vou usar formulários eletrônicos, como é que eu vou tabular esses dados, organizar eles, né? E como é que eu pretendo interpretar, fazer essa análise desses dados obtidos. Tá? Então, no intuito ali de conhecer, aqui seriam os exemplos de texto, né? Com o intuito de conhecer a realidade local, as características geográficas e tal, vou escrevendo os meus parágrafos lá na minha metodologia. Descrever como é que vai ser a amostra, esse tamanho da amostra ele tem que ser significativo para ele refletir realmente o todo, não precisa entrevistar todos os pescadores de galinhos para saber qual é o principal tipo de pesca que tem lá. Tá? Mas eu tenho que ter uma amostra significativa, eu não posso ir lá e entrevistar um cara só, né? Talvez ele nem seja pescador, né? E aí vou coletar os dados, né? Como é que é essa coleta de dados? Né? Vai ser por entrevista, por observações, por experimentos, onde é que vai ser coletado o local, né? Que instrumentos eu vou usar. E aí a tabulação de dados, como é que eu vou organizar esses dados em gráficos, tabelas, planilhas.
E ainda no meu projeto de pesquisa, a gente vai ter ainda uma aula de como é que eu escrevo um projeto de pesquisa, né? Aqui é o método, mas a gente ainda vai ter a próxima aula, da semana que vem, como escrever esse projeto, tá? Como é que eu vou, no projeto, como eu ainda não tenho os dados, eu vou dizer como é que eu pretendo discutir esses dados, né? E se eles são válidos ou não, né? Se são comprovados ou não, se eu comprovou a minha hipótese lá, ou não. E aí vou escrever uma conclusão e, finalmente, né? Finalmente eu vou escrever a minha pesquisa, né? Tá, então depois que eu realizei ela toda, eu vou ter que escrever, por exemplo, só um pouquinho. Depois. Ah, meu filho pedindo para imprimir aqui o trabalho de aula dele aqui. Então, veja, gente, também a redação, né, é a escrita, por exemplo, de um artigo científico, do meu trabalho de conclusão de curso, do meu relatório de estágio, né? O estágio aqui não é uma pesquisa, né, mas nesse caso aqui, a pesquisa científica eu posso publicar em formato de artigo, em formato de tese, em formato de dissertação, em formato de TCC também, tá? E essa última parte, né, existe uma norma para isso, uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que vai dizer como é o modelo desse documento, tá? Tem gente que chama isso aqui de metodologia de pesquisa. Não, isso aqui é formatação de documento, tá? Mas assim, o Word já formata, mas o Word tem que formatar num padrão da norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, botar aqui nesse padrão não é o mais difícil, tá? O mais difícil é a gente escrever o texto. Botar nesse formato aqui, onde é que quebra a página, qual é o tamanho da letra, quantos centímetros recua, quantos centímetros tem que ter de distância entre uma linha e outra, isso não é o mais difícil, tá? O mais difícil é realmente escrever o texto. Tá? Deixa eu cortar o compartilhamento aqui, voltar para cá. Então, quem chegou agora, deixa eu botar o formulário de novo. O Eric já colocou, né? Deixa eu colocar de novo. Quem não assinou ainda a lista de frequência, assine aqui. E agora eu queria desafiar vocês, valendo aí uma caixa de chocolate. Alguém tem alguma dúvida disso que eu falei até agora? Se manifestem aí no chat. Vamos fazer um jogo agora que não tem nada a ver com a nossa matéria aqui de hoje, mas é um jogo de conhecimentos gerais. Quero ver quem marca mais pontos aqui vai ganhar uma caixa de chocolate, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês o joguinho do Kahoot. Vocês estão espertos aí. Alguém está com alguma dúvida aí? Coloca aí no chat. Sim, lembrando, né? Falei no início, vou falar agora de novo. Quem não fez ainda as tarefas, faça, tá? Já tá, elas estão abertas lá, já consegui pegar o diário de volta, tá? E eu vou alterar lá, mas eu preciso que vocês façam, tá? Não é coisa muito difícil, mas acaba dificultando por causa do volume de tarefas que vocês têm, das outras disciplinas também. Daqui a pouco vai começar a etapa, o segundo módulo, né? E aí vão começar as outras disciplinas e eu tenho uma data para entregar essas notas também lá, que não é definida por mim, é definida Professor, pelo... Pode falar, é definida pelo SWAP, pode falar. tipo assim, essa matéria que a gente tá agora vai sair, as outras vão entrar, ou as outras vão entrar e essa vai continuar? Não, vai sair. Como é que o IF fez? Ele dividiu o semestre de vocês em como é que eu vou dizer assim, dois módulos. O primeiro módulo tem metade das disciplinas. Então, quando encerrar aqui a sexta semana, a gente já está na quarta semana, né? Quando encerrar a sexta semana, acabou essas disciplinas. Reprovou, aprovou, mas acabou, tá? Tem um período ali de recuperação e tal. E aí vocês vão se dedicar às outras. Vocês estão fazendo quantas agora? Umas 4, né? Não é? Quem pode me dizer aí quantas disciplinas vocês estão fazendo? 5, 5. né? Mas eu acho que Sim, são. vai Vocês ser. têm 9, eu acho, 8 ou 9, né? Então vão ter as outras. Isso foi separado pela carga horária, tá? De repente vocês têm mais disciplinas agora no primeiro módulo, porque elas tinham carga horária menor, e vão ter menos no segundo módulo, porque são as disciplinas de carga horária maior. Tá? Ok? Entrem lá no Kahoot, lá, vou apresentar a tela aqui.
para a gente ver. Vou jogar aqui também rapidinho com vocês, temos mais de 10 minutos. Cadê? Sim, deixa eu voltar lá para o Kahoot, aqui. Professor, qual é o link do Kahoot? Botei aqui, deixa eu ver, vou botar de novo no chat. Ali no chat, ó. Kahoot.it. Clique ali, por favor, deixa eu achar aqui a janela. Opa, deu errado aqui, peraí, vamos de novo. Abrir uma janela. Certo, deixa eu permitir aqui. Ó, o Kahoot é sobre conhecimentos gerais, para vocês verem os nomes dos cientistas aí. E joguem ali rapidinho, são 10 perguntas. Quem foi o Montezuma? Não é só cientista, são figuras históricas, né? Quem foi a Mary Curie? Mary Curie? Está bloqueando aqui a minha tela, só um minuto. Certo, agora vai apresentar uma janela. Deixa eu limpar aqui para tentar compartilhar. Não estou conseguindo compartilhar a minha tela. Queria ver lá o ranking lá, né, do Kahoot. Deixa eu tentar aqui compartilhar a tela inteira.
Acabou lá. Sim, hoje de manhã, gente, eu atualizei, alguém perguntou aqui no chat, né, que, que se eu atualizei o swap, né, estou atualizando, agora vocês têm que também fazer as tarefinhas ali, tem algumas pessoas que ainda não fizeram nenhuma tarefa, tá? Eu sei que tem gente que recebeu agora o auxílio, comprou o tablet já, né, e está começando essa semana, dá tempo aí da gente botar em dia, tá? Assistam aqui as aulas síncronas, que estão gravadas lá, né, elas são o resumo das outras aulas, aí vocês conseguem fazer as atividades, tá? Cada semana a gente tem 3 atividades. Cada atividade vale 2 presenças, tá? E essa aula síncrona aqui vale uma presença. Então, são, na verdade, 7 presenças por semana, 7 horas aulas por semana, tá? Então, faça lá a atividade, tirou nota ruim, pode refazer, tá? Mas é importante fazer, mesmo que, tirou nota ruim, mas tirei nota boa em outra, tudo bem, porque você registra a frequência, né? Mesmo tirando nota ruim. Tá? Mas dá para fazer, repetir ali, assistir a aula de novo ali e você tirar uma nota boa, tá? Nas aulas presenciais a gente não tem essa oportunidade, né, de fazer de novo um trabalho, por exemplo, que a gente fez, tirou nota ruim, né? Aqui dá para fazer isso, tá? Estou considerando que você, quando vai refazer, você está aprendendo mais, né? Pronto, o Sérgio está dizendo que a nota ainda não atualizou. Eu olhei hoje, foi hoje de manhã, eu tinha mais umas 2 tarefas, né, que o Sérgio tinha feito, mas eu não atualizei a tua ainda não. Tá? Estou esperando mais gente atualizar ali. Tu já fez todas, Sérgio? Fez todas as tarefas? Sim, beleza. Então tá, agora depois da aula síncrona aqui, eu já vou sentar e atualizar, tá? Ok. Deixa eu tentar de novo compartilhar a minha tela aqui. Não aceito danado aqui. Tem alguma coisa de configuração que ele não está aceitando aqui. Então tá, gente, podemos encerrar por hoje. Qualquer coisa a gente vai se falando no WhatsApp, tá? Se tiver dúvida, quem quiser saber qual é a nota que tirou em cada tarefa, tá? Quem não anotou aí, quiser saber qual é que falta fazer, me peça no privado ali do Zap, tá? Vá lá no grupo e me mande uma mensagem no privado. Aí eu já digo para vocês quais são as notas ou qual é as que vocês não fizeram ainda. Certo? Beleza, obrigado aí, atenção. Tchau, tchau aí. Valeu.